Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. A oração é um diálogo e não um monólogo. Se quisermos orar realmente, temos que ouvir a Deus também, e não apenas falar, já que fomos chamados por Deus para manter com Ele um relacionamento de amor. Precisamos entender a importância de que Ele se reveste. É essencial que aprendamos a ouvir a Deus, seja escutando a sua palavra com um entendimento melhor das Escrituras, ou sua direção para nossas vidas. Mas temos que ter a atitude certa para ouvir a voz de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7,17. Nesse versículo, Jesus apresenta a importância de uma atitude de aceitação para com a vontade de Deus. Então, se não estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, não ouviremos a voz dele claramente. O desejo de ouvir a voz de Deus precisa estar associado à disposição de acatar a orientação. Porque Deus iria falar a uma pessoa que não está disposta a obedecê-lo? Meus irmãos e irmãs, outro importante princípio nesta questão de ouvir a Deus é ter ouvido para ouvir. No Evangelho de Lucas, Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: fixais nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Lucas 9,44. Embora tivessem ouvido isso, não o compreenderam. Eles, porém, não entenderam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Lucas 9,45. Por que os discípulos não entenderam uma mensagem que lhes fora transmitida com tanta clareza? A resposta é: não tinham ouvidos para ouvir. Enquanto o que Jesus fazia era operar milagres, revelando o poder do seu reino futuro, eles se dispuseram a compreender pelo menos as implicações temporais do que ele ensinava. Mas quando lhes falou de que iriam perder seu Messias e Senhor, não o quiseram ouvir e por isso não o compreenderam. Estudando a cognição, o processo mental pelo qual a aprendizagem se realiza, os pedagogos descobriram que os alunos compreendem e retêm melhor os assuntos que desejam aprender, e que as matérias com as quais estão mais familiarizados são mais facilmente entendidas dos que as que não conhecem. E quando eles sentem que determinado assunto é importante para a sua vida, ouvem atentamente. Os discípulos de Jesus não desejavam escutar nada sobre a possibilidade de ele ser preso por seus inimigos, e por isso não deram ouvidos ao que ele disse. Então, ter ouvidos para ouvir é estar capacitado a entender o que está sendo dito. E isso se dá quando assumimos a atitude certa, a da obediência. Se não quisermos, de fato, fazer a vontade de Deus, não seremos capazes de escutar o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:6. Este verso é repetido diversas vezes em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Aí está implícito que se não tivermos ouvidos que ouvem, não escutaremos o que o Espírito está dizendo. Não é que não queiramos ouvir, mas precisamos ser capazes de ouvir. Quando ouvimos a voz de Deus,
Muitas vezes ele nos corrige as atitudes erradas. Ele nos aconselha e nos dá orientações claras. Quando pecamos, está pronto para convencer-nos de pecado e nos fazer voltar ao ponto onde o cometemos. Como podemos cultivar o ouvido que ouve para escutarmos o que o Espírito Santo está nos dizendo? Temos que cultivar uma atitude de obediência para com os aspectos da vontade de Deus que já conhecemos. Por que Deus iria dar-nos outras orientações quando ainda não obedecemos aquilo que Ele nos ordenou? Quem tiver pecado em sua vida impedindo-o de obedecer a Deus, deve confessá-lo prontamente e colocá-lo sob o sangue de Cristo. Assim, fica novamente limpo e pode voltar a ter um relacionamento de amor com Jesus Cristo, sendo de novo capaz de ouvir a sua voz. É importante esperar o tempo certo. Deus pode falar-nos, mas precisamos aprender a conhecer o tempo certo por Ele determinado. E para se conhecer o momento certo, é preciso disciplina e paciência. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 54. É importante que conheçamos o contexto deste maravilhoso versículo, para sabermos como ouvir a Deus e para atuarmos no momento certo. O capítulo 50 de Isaías propicia, mostrando o triste estado de Israel. Depois, Deus faz uma pergunta de retórica. Por quê? A resposta é que quando Deus quis abençoar o povo, não conseguiu encontrar um homem que pudesse usar. Em seguida, chegamos ao verso que acabei de dizer, que profeticamente tem conexão com a vinda do Messias. Contudo, o princípio nele exposto aplica-se a todos os que desejam ouvir e obedecer à voz de Deus. Temos que exercitar a disciplina, usar de sabedoria, pois não basta saber a palavra certa, precisamos também falar e obedecer no momento certo. O apóstolo Paulo desejava pregar na Ásia, desejava pregar o inigualável Evangelho de Jesus Cristo nessa parte do mundo, sempre tão carente. Mas o Espírito Santo não permitiu que seguisse para a Bitínia e ele acabou indo para Troade. À noite, Deus o orientou para que fosse à Europa. Era essa a vontade de Deus. Muitos anos depois, o Evangelho é pregado na Ásia. Essa questão do tempo é crucial. Faz alguns anos, estive com um homem de fé que fundou a primeira estação de televisão evangélica dos Estados Unidos. Ele já estava pregando no rádio, na Califórnia. Quando eu estava em sua casa, ele me convenceu de que precisávamos de uma estação de rádio evangélica na Coreia. Tomamos todas as providências necessárias, compramos o equipamento e contratamos o pessoal especializado. Mas eu não conseguia o alvará de funcionamento. Orava continuamente a Deus, mas nada adiantava. Não era a ocasião oportuna. Hoje, nosso ministério na rádio e televisão alcança toda a Coreia. Chegou a hora certa. Então dispunha-se a obedecer, mantenha a atitude espiritual correta, obedeça à orientação de Deus, que já está clara para você, e ao orar, ponha-se a escutar atentamente. Pode ser que, para você, o tempo não esteja claramente definido, mas Deus o orientará no caminho em que deve seguir. Mesmo que leve muito tempo, a orientação dele é segura. Assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Isaías 55:11. Deus busca homens com ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. O problema não é que ele tenha parado de falar, é que nós paramos de escutar. Mas o âmago de toda essa questão do ouvir a voz de Deus é o reconhecimento de que ele é um Pai de amor e que nós somos seus filhos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sendo pai de 3 filhos, tenho uma apreciação toda especial por esse relacionamento que temos com Deus. Embora meus 3 filhos sejam fisicamente parecidos, têm personalidades muito diferentes. Cada um deles tem sua maneira de ouvir e entender as coisas. E como cada um deles pertence a uma faixa etária diferente dos outros, tenho que me dirigir a cada um de maneira diferente. Então cabe a mim comunicar-me com eles de forma que possam entender. Não falo com o meu filho mais novo, por exemplo, do mesmo modo que falo com o mais velho. E o Pai Celestial procede da mesma maneira conosco. Ele deseja muito comunicar-se conosco, bem mais do que desejamos nos comunicar com Ele. Ele conhece o nível espiritual de cada um de nós e fala conosco de acordo com esse nível. A palavra dele chega até nós sob diversas formas. O profeta Jeremias diz: "Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha?" Jeremias 23:29. Assim, a palavra de Deus pode ser dirigida a nós de uma forma poderosa, como fogo, produzindo em nós uma reação, ou então como um martelo, quebrando toda a oposição. Mas ela também pode ser dirigida à nossa mente ou à nossa emoção. "Vinde, pois, e arrazoemos", diz o Senhor, Isaías 1:18. Seja qual for a maneira como Deus prefere falar-nos, temos que aprender a ouvir, lembrando sempre de comparar o que ouvimos com a Bíblia, a palavra de Deus a nós revelada. O apóstolo João estava muito preocupado com isto quando escreveu: "E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora." 1 João 3:24. Então, o Espírito Santo pode produzir em nós uma sensibilidade espiritual, pela qual sejamos capazes de testar, provar tudo o que ouvimos, para saber se aquilo é orientação de Deus ou se é voz satânica ou humana. E como somos dirigidos por Deus? Permanecendo nele e guardando seus mandamentos. Assim como um caixa de banco sabe fazer distinção entre uma nota falsa e uma verdadeira, pois ele lida com a verdadeira constantemente. Assim também nós sabemos discernir a voz de Deus, porque permanecemos nele pela obediência. Em Mateus encontramos as seguintes palavras: "Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos." Mateus 24, 23 e 24. À medida que nos aproximamos dos últimos dias, irá aumentando o número de profecias falsas neste mundo. Satanás procurará enganar a igreja usando muitas vozes, mas aqueles que aprenderem a ouvir a voz de Deus não serão enganados, porque saberão fazer distinção entre a fala de Deus e as vozes falsas. Na medida em que aprendem a reconhecer a voz de Deus, não poderão ser enganados por outras vozes. É muito importante, meus irmãos e irmãs, que aprendamos a provar os espíritos.
e que saibamos distinguir entre Deus e o diabo. E Jesus continua a descrever as condições prevalentes no mundo por ocasião do fim desta era, dizendo o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, verso 37 ao 39. A época imediatamente anterior à segunda vinda de Cristo é chamada de os últimos dias. Esses dias são descritos nos versículos que eu acabei de citar. Eles serão bem semelhantes aos dias de Noé, quando este construiu a arca. Os dias do castigo estavam se aproximando, mas as pessoas continuavam a agir como se nada estivesse acontecendo. Não estavam conscientes da época em que viviam. E assim também, os homens de hoje vivem o seu dia a dia normal, cuidando de seus afazeres, sem saber que está perto o fim desta era. Não estão escutando a voz de Deus, e por isso, quando o Senhor vier, não se encontrarão preparados para a sua vinda. Qual é a importância de mantermos uma comunhão ungida com o Espírito Santo, com a aproximação da segunda vinda de Cristo? A resposta desta pergunta se acha em Mateus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. É aprendendo a ouvir a voz de Deus que saberemos o que ele está fazendo. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aprendendo a ouvir a voz de Deus, não seremos pegos de surpresa quando da vinda do Senhor. Ao aprendermos a permanecer em Cristo, através do Espírito Santo, cuidemos também de não deixar que o óleo de nossas lâmpadas se esgote. Estejamos, isso sim, vigilantes, aguardando a segunda vinda de Cristo. Vivemos numa época em que a maioria dos crentes do mundo inteiro não se dão conta de como vai avançando a hora. Portanto, é imperativo que aprendamos a ouvir a voz de Deus diariamente, todos os dias. Amém? Deus abençoe a sua vida, você que ouviu essa palavra. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para que você não perca os vídeos que são postados aqui no canal. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus contatos essa palavra. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Amém.